Primeiro turno da eleição, o ministro da Economia, Paulo Guedes, afirma ser pessoalmente contra o piso da enfermagem. Repórter Bruno Pinheiro conosco agora por aqui. Bem-vindo, boa sexta, Bruno. A questão é polêmica, né? A gente vem acompanhando e o Senado pretende tratar do tema já na semana que vem. O que mais disse o ministro? Uma expectativa e a realidade, né? Você um ótimo dia, excelente final de semana a quem nos acompanha aqui no Jornal da Manhã. Essa entrevista do ministro da Economia, ele respondeu que na condição de um cidadão, ele não é a favor sobre esse aumento em relação aos enfermeiros. E aí, logo depois, ele se diz que acabou sendo um equívoco, na verdade, e voltando à sua fala. Esse assunto repercutiu e muito. De qualquer forma, a expectativa é a seguinte, que na semana que vem o Senado começa um esforço concentrado mesmo durante a semana eleitoral, o que gera uma dúvida, uma dificuldade se isso vai acontecer de forma remota ou não. Ou seja, qual que é a ideia? O Senado quer autorizar que os estados e os municípios fazem um remanejamento de verba do enfrentamento à Covid. O dinheiro que foi enviado através do governo federal aos estados e aos municípios. E ainda existe uma segunda opção, o que seria usar o orçamento secreto, o famoso RP9, que gera uma discussão gigantesca que divide opiniões entre os senadores e também lá na Câmara dos Deputados. Então, só para a gente entender rapidamente o ritual, se for aprovado no Senado, é necessário ser aprovado na Câmara dos Deputados, o que não vai ser muito fácil e nem mesmo muito rápido, mas a expectativa entre os senadores é que isso já aconteça no início da semana que vem, e aí autorizando os estados e os municípios. A gente relembra que na última semana os ministros do STF acabaram reunindo e formando a maioria no julgamento em plenário virtual, então vai continuar suspenso, alegando que isso vai afetar muito a economia e que os estados, os hospitais não conseguiriam honrar este compromisso. Mas com quem eu conversei ainda ontem à noite, eles me afirmaram que isso não vai acontecer antes das eleições. Quando eu falo eleições, até eventualmente um segundo turno, se acontecer. Então, só lá no final de outubro é a expectativa de que haja um resultado. Agora, os enfermeiros, o sentimento é de revolta, né? Quase que todos os dias eles se reunindo em diversos estados e aqui na capital federal. Só para se ter uma ideia, na região do Mato Grosso do Sul, são 29 mil enfermeiros que estão aguardando uma resposta. Isso afeta diretamente, já que alguns já fizeram até mesmo um compromisso orçamentário, achando que iriam receber e até agora nenhum resultado. Adriana, agora, a gente Bruno, continua de olho. Os enfermeiros fazem manifestações, mas ameaçam greve também? Exatamente, e aí a justiça já recomendou que não haja uma suspensão, né? É necessário ficar um número de enfermeiros, de profissionais atendendo esses hospitais para de fato acompanhar essa repercussão. Eu fiz contato inclusive com um enfermeiro que é um representante, ele me disse, porque a suspensão, Adriana, aconteceu dia 5 de setembro, um mês após ser sancionado. E aí qual que era a expectativa? Que os enfermeiros, os auxiliares, eles já iriam receber o salário com esse reajuste. Já fizeram um compromisso de casa, um compromisso com uma compra, aluguel, um financiamento, enfim. Ou seja, era a expectativa de realizar um sonho que há cerca de 20 anos estava no Congresso. Mas o ministro Luiz Roberto Barroso entendeu que não era somente repassar e que isso iria gerar uma exoneração, que diversos hospitais não iriam conseguir honrar esse compromisso. E aí a gente já sabe que a saúde é muito importante. Se esses profissionais eles ficarem ausentes dos hospitais, a saúde vai enfrentar dias difíceis, né? Então a gente aguarda que seja resolvido, esclarecido e que o Senado haja um entendimento e que rapidamente na Câmara dos Deputados também seja resolvido. Diversas reuniões, ministro da Economia, ministros do STF, na tentativa de fazer uma ginástica e resolver esta situação. Adriana? A gente segue acompanhando o assunto, a categoria exige o aumento do piso. Valeu, Bruno Pinheiro, volta mais tarde.